Governo lança programa de crédito e renegociação de dívidas para pequenas empresas. Congresso se reúne nesta quarta-feira para analisar polêmicos vetos presidenciais. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, garante que não há crise instaurada entre os poderes. Governador de São Paulo nega racha entre polícia militar e civil no estado. Vamos abordar este assunto em nossa entrevista sobre segurança pública com a diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, doutora Raquel Galinatti. O Brasil News da Rede Brasil está começando. O governo federal lançou nesta segunda-feira o programa Acredita. A iniciativa deve facilitar empréstimos aos beneficiários do Bolsa Família que tenham interesse em se tornar um microempreendedor individual. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou ao lado de ministros no Palácio do Planalto. O chefe do executivo cobrou empenho de ministros na relação com o legislativo para aprovação de medidas de interesse do governo. O mandatário deu as declarações durante um evento de lançamento de um programa de renegociação de dívidas de microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, o desenrola para pequenos negócios. É colocar dinheiro na mão do povo. Porque tem uma máxima que eu repito de vez em quando e gosto de falar, que é o seguinte: muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, significa desnutrição, significa fome, significa favela, significa que a maioria não tem nada. Mas se você estabelecer um critério em que muitos tenham um pouco, a gente muda a cara da sociedade brasileira. As pessoas não têm noção o que significa R$500 na mão de uma mulher na periferia de uma cidade dessa. Em meio a uma crise de articulação política do governo com o Congresso, Lula cobrou o empenho dos ministros na negociação com deputados e senadores para aprovação das propostas prioritárias para o Executivo. O Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada B. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim, ou não entra na política. Durante a fala, o presidente, no entanto, não mencionou Alexandre Padilha das relações institucionais. Nas últimas semanas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deixou evidente a insatisfação com Padilha. O parlamentar alagoano chegou a afirmar que o ministro é um desafeto pessoal e o chamou de incompetente. O comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias, analisa o programa Acredita, lançado pelo governo federal, como acabamos de ver. Ao lançar o programa Acredita, que é uma ajuda aos pequenos empreendedores, o governo lança uma medida importante, mas pequena, porque ela visa exclusivamente a classe média, onde o presidente já tem um apoio, apoio eleitoral, então ele reforçaria esse apoio. Vejam, senhores, o seguinte: o ministro Fernando Haddad disse que este Acredita, lançado hoje, esta ajuda à microempresa, ela vai movimentar cerca de 7 bilhões de reais. É claro que não é um projeto que vai alavancar uma grande quantidade de movimentação de crédito, de compra de dinheiro. Pois bem, o governo pediu o apoio do SEBRAE para poder fazer o cadastro, porque o SEBRAE é que está por dentro de toda essa situação do empreendedorismo. Ponto. Por que eu acho importante? Eu acho importante porque tudo aquilo que você fizer para permitir as pessoas empreendedoras entrar nesse mercado é altamente positivo. Se você colocar amanhã centenas de pessoas para empreender, pessoas que nunca empreenderam, você está colocando no comércio, na atividade de serviço, pessoas que vão gerar riqueza. Por isso é importante. O outro aspecto do início dessa semana,
O presidente cobrou de todo mundo a articulação política. Fernando Haddad, você não precisa ler muito livro, não. Você tem que ajudar na articulação, como se ele já não ajudasse. Tudo bem. Também cobrou o Rui Costa, cobrou também a agilidade maior do vice-presidente Alckmin. Enfim, o presidente cobrou quase de todo o governo a necessidade de se fazer articulação política. Isso em função dos últimos debates entre o governo e a Câmara e o Senado. E o presidente está rigorosamente certo. O presidente só não cobrou a articulação política dele próprio porque ele tem feito e vai fazer essa semana. Você quer um exemplo? O encontro entre Pacheco e Lira que o presidente pretende realizar ainda no correr desta semana. Vem aí o crédito imobiliário, mas isso aí fica para outro dia. O Congresso Nacional irá analisar vetos do governo Lula na próxima quarta-feira. O projeto de lei das saídas temporárias dos presídios será uma das prioridades. O líder do governo, senador Randolph Rodrigues, declarou que o presidente Lula deve conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O encontro tem como objetivo tratar as chamadas pautas-bomba. Todos os vetos que foram encaminhados ao Congresso de 2021 a 2024 já estão na pauta, mas nem todos serão votados. Segundo Randolph, o Palácio do Planalto busca um acordo entre senadores e deputados para análise dos 32 vetos. O veto de Lula ao projeto de lei das saídas temporárias dos presídios será realizado na próxima quarta-feira, juntamente com acordos mais avançados como a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano. No caso da LOA, houve um entendimento com parlamentares para aprovação de um projeto que altera o arcabouço fiscal e permite a abertura de um crédito de cerca de 15 bilhões de reais para recompor parte das emendas parlamentares de comissão vetadas pelo presidente Lula. Já na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o principal impedimento está no calendário para o pagamento das emendas. Randolph ainda citou a PEC do quinquênio e afirmou que ela não é oportuna para o momento em que um governo faz uma mobilização para organizar fiscalmente as contas públicas. O senador ainda relembrou o peso do rombo de 300 bilhões de reais deixado pelo governo anterior. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, falou sobre o cenário político atual. Para o ministro, as discussões envolvendo o porte de drogas no Senado e no Supremo Tribunal Federal são indicadoras de que não existe crise entre os poderes. Na manhã desta segunda-feira, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, esteve presente no Seminário Brasil, um evento organizado pela Esfera Brasil. O ministro participou do painel de abertura da conferência e, em seu discurso, falou sobre sua visão do momento atual. Para Lewandowski, não existe uma crise entre os poderes. Para fundamentar seu ponto de vista, ele citou a discussão em torno do porte de drogas, que está sendo tratado no Senado com a PEC das drogas e pelo STF, que julgará um caso baseado na lei de drogas. Não há crise, penso eu, entre o Poder Judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, e o Congresso Nacional. Agora, com relação às drogas, muitas pessoas que não se aprofundaram de forma mais vertical nessa questão, talvez não entendam que são aspectos distintos que estão sendo discutidos no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional, especialmente no Senado atualmente. Está aprovando uma PEC para criminalizar o uso e o porte e o tráfico de drogas. O Supremo Tribunal Federal está abordando um outro aspecto, o aspecto parágrafo 2º do artigo 28 da Lei de Drogas, em que ele reduz a discricionariedade do juiz para determinar se alguém é traficante ou usuário de drogas. Então, não há crises. O ministro da Justiça e Segurança Pública também abordou temas como crimes virtuais, inteligência artificial e fake news. Lewandowski defendeu ainda a criação de um Fundo Federal de Segurança, similar ao SUS.
Eu penso que hoje educação, saúde e segurança pública são os 3 problemas fundamentais que afligem a cidadania brasileira. Mas talvez a segurança pública precisasse ser constitucionalizado, o Sistema Único de Segurança Pública, tal como, por exemplo, o SUS, com fundo próprio. A educação e a saúde têm fundos próprios, compulsórios. Eu sei que nesse momento de teto de gastos e contenção de despesas isso é difícil, mas é algo que nós precisamos pensar. Para aparelhar as polícias todas do Brasil e, sobretudo, o sistema de inteligência, é preciso dinheiro, é preciso verbas. Estiveram presentes no evento a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos. Apoio ao bilionário. Durante ato em Copacabana, no Rio, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que o magnata Elon Musk preserva a liberdade de expressão ao denunciar a censura por parte da Justiça. O ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu milhares de apoiadores neste domingo em Copacabana. O político, que está inelegível e enfrenta outros processos judiciais, elogiou o magnata americano Elon Musk, que trava uma disputa contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quem chamou de ditador. É o homem que teve a coragem de mostrar, já com algumas provas, outras virão com toda certeza, para onde a nossa democracia estava indo. O quanto de liberdade já perdemos. E eu peço agora, respeitosamente, uma salva de palmas para Elon Musk. Em nome do combate à desinformação, Moraes determinou o bloqueio das contas de usuários em plataformas de internet, entre elas a X, de Musk, principalmente contra tentativas de bolsonaristas de desacreditar o sistema de votação durante a última campanha eleitoral. Bolsonaro denunciou o que chamou de ditadura e apelou aos seus apoiadores que continuem a luta pela defesa da liberdade de expressão, que, segundo ele, está ameaçada no Brasil. O que nós mais queremos é justiça com J maiúsculo. O que mais nós queremos é que o Brasil volte à sua normalidade. Que nós possamos disputar eleições sem qualquer suspeição. A manifestação bolsonarista foi marcada 2 meses após o político retornar à arena pública com uma demonstração de força em São Paulo, que reuniu cerca de 185 mil pessoas, segundo estimativas. Inabilitado para disputar eleições até 2030 por desinformação sobre o sistema eleitoral, o ex-presidente tem se dedicado nos últimos meses a percorrer o país para encontrar os apoiadores. Ele ainda é alvo de várias investigações judiciais. Depois do intervalo, nós vamos conversar ao vivo com a diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, doutora Raquel Galinatti. Pois é, e entre os assuntos, nós vamos abordar o possível racha nas polícias do estado de São Paulo após uma medida polêmica anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas. O Brasil News vai para um rápido intervalo, nós voltamos já já, fique com a gente.